Vamos falar de cultura? Hoje é uma data especial para o cinema nacional. Celebramos o Dia do Documentário Brasileiro. Esse gênero tão importante para contar a nossa história, as nossas realidades, ganha destaque nessa data. O Dia do Documentário Brasileiro destaca a importância desse gênero no Brasil. A data é uma homenagem ao nascimento do cineasta Owney São Paulo, precursor da produção documental no país, que enfrentou a repressão da ditadura militar, sendo preso e torturado. Quando falamos sobre documentário no Brasil, é impossível não mencionar um dos documentaristas mais importantes da atualidade, o cineasta Eduardo Coutinho. Nascido em 1933, foi assassinado pelo próprio filho em 2014. Na época, ainda produzia um documentário sobre alunos da rede pública do Rio de Janeiro. Coutinho deixou um legado de mais de 20 obras, entre longas e curtas. O seu trabalho era conhecido por trazer à tona temáticas sociais contadas por meio das histórias de pessoas invisíveis. Bom, os documentários têm o poder de revelar realidades, contar histórias invisíveis, provocar reflexões sobre diversos aspectos da nossa sociedade. E para falar sobre a importância de valorizar as produções nacionais e, claro, nos dar algumas dicas de documentários imperdíveis, recebemos no nosso estúdio o roteirista, diretor Cleiton Schilling-Wein. Tudo bem? Boa tarde, Cleiton. Olá, tudo bem? Boa tarde. Bem-vindo ao Ver Mais. Para a gente valorizar uma data que quase não é citada, né, Cleiton? Que é essa data aí. Por que ela hoje reforça o documentário brasileiro? Olha só, o documentário brasileiro, a gente estava falando antes até, né? Documentário, antigamente se falava que não é cinema. Não, documentário também é cinema. É um gênero cinematográfico. E documentário é tão importante quanto o jornalismo. E às vezes até mais, porque o jornalismo tem o tempo, tem o factual, tem a correria. E o documentário não. O documentário você pode pensar, fazer o filme em 1 ano, em 2 anos, e ir mais a fundo nos temas. Principalmente falando de Eduardo Coutinho, que é o principal documentarista do Brasil e talvez do mundo. Eduardo Coutinho, então, é a referência que nós temos hoje, né? E de lá para cá, então, vieram muitos documentários. E aí a gente está falando de nacionais, regionais, estaduais, e eles têm esse poder mesmo, né? De poder pegar notícias que são regionais, enfim, daquela cidade, e descrever, detalhar, ir a fundo. É um trabalho jornalístico também, né? Como você comentava. Exatamente. Inclusive, meu TCC foi sobre o Babilônia 2000, que é um filme do Eduardo Coutinho, que fala da proximidade, da linguagem dele com a reportagem. Por quê? Porque é um documentário participativo. Babilônia 2000, Edifício Master, enfim, outros, né? A gente vai citar um depois para o pessoal assistir, que é o mais importante dele, foi o primeiro, aliás, que ele participa das entrevistas. Assim, e ele tem um poder de conseguir extrair o que um jornalista mais quer, que é da pessoa a resposta, a simplicidade, a naturalidade em frente às câmeras, que a gente sabe que é difícil. E ir a fundo num tema sem parecer que você está pressionando, né? Que só na conversa, na condução, nas perguntas também, muitas vezes diretas, incisivas, né? Se obtém respostas que ficam como legados para a nossa história, né? Frases até emblemáticas, que são replicadas depois, anos após anos, né? Exatamente. E o documentário justamente tem esse papel, né, de ir mais a fundo, e tem esse papel de fazer um recorte da sociedade, né? De um tempo, e falar de temas que muitas vezes não são falados, né? Como a gente falou, entre aspas, ali, é meio marginal. O Eduardo Coutinho, por exemplo, para citar o primeiro filme do Nacional, tem o Cabra Marcado para Morrer, que foi o primeiro dele. Então, a gente tem até imagens, tá? Eu vou pedir para o pessoal, né, mostrar pra gente Cabra Marcada para Morrer. Então esse é o mais emblemático dele. Cabra Marcado para Morrer, né? Do João Pedro Teixeira, que foi um líder camponês, que ele começou a fazer, o Eduardo Coutinho começou a fazer esse documentário em 1962. Em 64, ele tinha sido assassinado, então ele começou a investigar por que ele tinha sido assassinado. Pelos latifundiários da época, aquela briga que no Brasil se tem, né, que nunca se termina, parece. Existe até hoje. E aí ele começou, em 64 teve o golpe militar, sumiu negativo, teve que parar, ele retomou, por isso que é tão emblemático, ele retomou em 1981 e foi finalizado em 1984, olha só o tempo. Então é um documentário que fala sobre a vida desse camponês, a família, só que fala sobre cinema também. E até assim, né, Cleiton, se ele fizesse isso naquela época, ele teria determinadas respostas. 20 anos depois, quase, ele já obtém outras respostas, outras reflexões e uma outra visão até desse mesmo tema, né?
Porque aí se passou tanto tempo, o país mudou, né? A situação também mudou. O documentário tem esse poder também de poder captar a atualidade e revisitar o passado e tudo mais, né? Exatamente. Por isso que eu digo, eu gosto muito de jornalismo, não estou aqui me formei em jornalismo, mas o documentário tem essa capacidade de poder ir mais a fundo, porque não é algo que precisa ser factual, pode ser atemporal. Né? Claro. Agora sim, a gente destacou alguns documentários para a gente incentivar as pessoas a poder prestigiar em casa e que está acompanhando aí. Vamos então começar com o primeiro. Esse do Eduardo Coutinho, você disse que é aquele documentário nacional que ninguém pode perder. A gente encontra onde ele? Eu acredito que tenha no YouTube, né? Talvez em baixa qualidade, mas hoje em dia a internet, da produção né? me sinalizou, tem no YouTube. Tem no YouTube. Enfim, por tudo isso que eu falei, pela dificuldade de se fazer, e é um documentário que ensina a fazer cinema, de certa forma, né? Fazendo uma pausa ainda nas nossas dicas, Cleiton, a gente conversava nos bastidores, como tá tendo também séries documentais, né? É uma tendência, né? Vários canais de streaming, enfim, apostando em séries documentais. Exatamente. Caiu no gosto não só as séries ficcionais, mas as séries documentais também, porque é algo que é facetado, então você pode explorar bem um capítulo, ir para outro tema, explorar muito bem aquele outro tema. Diferente do noticiário factual, como você comentou, que é tudo Exato. muito rápido, muito veloz, e nem sempre a gente consegue contextualizar, né, toda a história numa reportagem só, então o documentário tem essa característica. Vamos retomar então, porque tem um documentário que é estadual, né, e que teve, assim, viagem internacional e tudo mais. Qual é o que você destaca? Teve o Anauê, né, que você está falando. Que inclusive foi o Zeca Pires, o diretor, que é de Floripa, foi entrevistado aqui e fala sobre o nazismo, o integralismo, né, a proibição de falar alemão aqui nessas terras. Eu ajudei na produção regional desse documentário e ele é justamente tudo isso que a gente falou. Parece ser um clichê, mas ele revisitou um tempo e trouxe aquele tempo de antigamente para a atualidade. Ver como que as pessoas estão pensando sobre esse tema hoje em dia. E um assunto também que foi tema de manchetes recentes, inclusive na nossa região, até tema recente de trabalho, que foi premiado por acadêmicas, se não me engano, de Florianópolis, né, que trouxeram mais uma vez a questão do nazismo, a questão da nossa região aqui, o Vale do Itajaí, e também assunto até do TEDx recente agora, no último domingo, tava esse assunto também em pauta. Mas o que eu ia comentar é um regional, na verdade, que teve viagem internacional de Anita Garibaldi, né? O regional é esse que você ia comentar. Isso, sim, eu acho que eu pulei então, mas sim, teve, que foi a NDTV que produziu, A né? NDTV que produziu um documentário e que foi muito legal, porque ele trouxe essa personagem que é tão consagrada para todos nós, né? E aí, qual a sua avaliação do Anita Garibaldi? Que assim, é um documentário que ele tem o formato de conversar com a TV. Isso que é interessante. É um documentário, por ser difícil, igual o documentário que eu produzi, o Memórias de Herbert Wallace, né, sobre o Lanterninha do Cine Bush, que não tem muitas imagens de arquivo, esse também não tem. Né? Eles passam 1800 e alguma coisa. E aí tem uma dificuldade também nessa produção, técnica, né? Que precisa ser administrada, né? Então aí é um documentário que precisa de personagens para contar a história de uma personagem. Precisa de encenação, então muita produção e justamente no formato de episódios que é o que a gente falou, né? Então uma coisa é quando a gente tem muitas imagens, recortes e tudo mais, e aí consegue também montar esse documentário com base no que já aconteceu. Outro é quando não tem tanto esse acervo, e aí os personagens nos ajudam muito, né, a contar essas narrativas e tudo mais, e fora a cenografia, né, que é sempre muito especial, né, planejada para documentários e tudo mais. Exatamente. E o que eu sempre friso mesmo o documentário, o Eduardo Coutinho que conseguia fazer um documentário sem roteiro. Né? Ele um dia teve uma ideia de ir lá numa comunidade e ver o que aquela comunidade falava de lá e ele extraiu um documentário. Poderia ser um filme sobre um filme que não deu certo, ou poderia ser uma história. E como ele é muito bom, ele conseguiu uma história. Como se fazer algo desse nível sem escrever antes, sem roteirizar, sem pensar no papel antes?
o que colocar. Claro, claro, com certeza. E tem mais um recente, mais um documentário também, com vários episódios que você destacaria aí, é um documentário regional, né? O das meninas, né, da Força da Mulher, Da Força da substantivo, Mulher. né, que foi produzida. Eu não me recordo se chegou a passar aqui na Esse ND não ou passou não. na ND, mas ele foi amplamente divulgado, até apoiado por lei de incentivo à cultura, Exato. né? Que é muito importante, né? As leis de incentivo, tanto municipal, estadual e nacional, são importantes. Todos falam, querem fazer dinheiro com leis de incentivo à cultura, mas isso existe no mundo inteiro. Né? Hollywood também, de Sim. certa forma, existe por causa das leis de incentivo à cultura. Né? Onde foi inventado o cinema. Precisa para viabilizar, né, esses projetos, para que eles saiam do papel mesmo, né? E aqui a gente tem um material, então, que contou a história de muitas mulheres, né? Ao todo 40? Eu acho que foi Ao isso. todo, se não me engano, 40, então, substantivo feminino, né? Substantivo feminino. Falando da força da mulher e destacando várias mulheres aí que marcaram história e tudo mais. E é uma produção regional. Então, para você que está acompanhando o Ver Mais aí, o Dia Nacional do Documentário Brasileiro, a gente trouxe um pouco desse resgate com um grande cineasta, Eduardo Coutinho, né? Que o Cleiton é cineasta, roteirista, e aí já consumiu muito conteúdo do Eduardo Coutinho, né? Certamente. E assim, eu sei que o nosso tempo está estourado, mas já que é um curta, né? Eu tive aula com o Jorge Furtado, que é roteirista e diretor, e ele tem um curta que é o Ilha das Flores. Né? Ilha das Flores, já foi exibido em alguns lugares. Que é igual o Cabra Marcado para Morrer, apesar de ser um curta, mas é igual no que? Pode servir para alunos de jornalismo, cinema, para estudo sobre como se faz um filme para a escola. Então, assim, de um tomate saiu um documentário. É verdade, a Ilha das Flores. Mais uma dica do Cleiton, então. Cleiton, obrigada pela presença aqui no Ver Mais, pelo bate-papo, por trazer, né, o mais desse gênero cinematográfico aí e que pode ser muito explorado e contar todas as nossas histórias. Só em Blumenau tem muitas histórias, muitos personagens bons para serem contados. Certamente, certamente. Cleiton, Obrigado. Obrigada mais uma vez pela presença aqui.